Salve, salve pessoal, eu sou o Heron Cavalcante e essa é a nossa Tech Journey. Hoje eu estou dando continuidade ao capítulo 6 do meu podcast, onde que eu falei sobre Lake Database e como sempre eu estou fazendo agora esse hands-on aí daquilo que eu comentei lá no áudio para que vocês aí fiquem mais atentos aí sobre o passo a passo de desenvolver isso no Synapse Analytics. Para você conhecer um pouquinho melhor o meu trabalho, acesse o heroncavalcante.com. Lá você vai encontrar alguns artigos escritos por mim, os outros podcasts de continuidade desses capítulos, os links dos vídeos anteriores a esse que a gente está divulgando hoje, além de acesso aí às minhas redes sociais, se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, críticas também aí, se você quiser, estamos abertos a melhorar o nosso trabalho. E por favor, nos siga, compartilhe e deixe seu like aí nos nossos canais também. Certo, pessoal? Então aqui a gente dando continuidade ao trabalho, né? Para que você que já fez os outros vídeos, vai ficar um pouquinho mais fácil aí de você fazer o provisionamento. Eu vou deixar aqui o link com o GitHub desse material na descrição do canal. Você só acessa lá e segue o nosso passo a passo, como eu vou te demonstrar aqui agora. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar lá no nosso Reteio DB, e nós vamos criar uma tabela personalizada, onde que a gente vai dar o nome para ela de Customer, por exemplo. Legal, pessoal? E a gente vai, após fazer isso daí, vamos expandir aqui o nosso... A gente vai expandir aqui algumas coisas da nossa coluna, né? E vamos colocar alguns itens aqui, né? Por exemplo, vamos dar o nome de Customer ID, onde que ela vai ser uma primary key, por exemplo. Aqui na descrição eu vou colocar Unique Customer. Opa, vamos colocar melhor. Unique Customer ID. Não vai ser no label, vai ser do tipo long, né? Vamos colocar aqui long porque é um número de ID. E daí a gente pode fazer a publicação dessa tabela. Nós vamos adicionar mais algumas colunas antes, né? Pode ver que não tem mais algumas colunas. Eu vou colocar, por exemplo, uma nova coluna chamada First Name, onde que ela não é PK, né? Vou dar um nome para ela de Customer First Name, né? A descrição dessa coluna. Ela vai ser um string de 256. Vamos adicionar mais algumas outras colunas para completar, por exemplo, last name. A last name aqui com a descrição também parecida, né? Vai ser do tipo string 256. Vamos colocar mais uma como endereço. E mais uma como telefone. Vamos só ajustar aqui os nomes para ela. Aqui a gente vai colocar Customer Email Address. Customer Phone, por exemplo. Nenhuma dessas aqui, na verdade, vamos deixar, por exemplo, a last name e a e-mail como no label, né? Ou seja, aceita valores nulos, e elas todas como string de 256 caracteres, né? O comprimento dela. Depois que nós fizemos isso, a gente pode salvar, né? Essa tabela aqui fazendo o nosso publish. Foi publicada com sucesso, né? E depois, se nós olharmos aqui dentro das nossas tabelas, vamos só atualizar aqui o nosso workspace, nós já vamos ter a tabela Customer aqui pronta
para a inserção dos nossos dados. Bom, pessoal, uma vez que a gente já criou o nosso esquema aqui, a gente vai voltar lá nos nossos arquivos, né? E a gente vai inserir aqui um arquivo novo com nossa carga inicial para o nosso Customer DB. Guardar uns momentinhos, né? Nossa tabela já está criada. Vamos fazer o teste agora de fogo aqui para ver se está tudo certinho. Opa. Atualizar nossas tabelas. A gente vem aqui no nosso Customer DB. Falta fazer Publish, né? Para atualizar. Opa, ela não, esse Publish. E a gente vai fazer uma execução aqui para validar, para ver se o nosso ambiente está certinho, se os nossos arquivos publicados ali já estão disponíveis. Maravilha, então nós subimos aqui, mais uma vez, nós criamos uma tabela de esquema, legal, num novo Lake Database aqui. Nós subimos um arquivo CSV que eu vou estar disponibilizando para vocês com os dados, né, para essa carga inicial. E depois nós fizemos aqui um select das 100 primeiras linhas, né, para mostrar aqui que o dado já está populado em cima dessa Lake Database que nós criamos. Vamos lá, pessoal. Uma vez que a gente já definiu o nosso esquema, a gente vai criar uma tabela nova agora a partir do modelo, né, ou do template. Como eu já havia selecionado antes, ele já está abrindo no formato Retail. Se ele abrir numa tela inicial, você vai escolher esse formato Retail e você vai vir aqui em Produto e escolher o tipo da tabela, que é a tabela Retail. Vamos escrever aqui para ser mais rápido. Tipo Retail Product aqui, ó, tá vendo? Ele vai dar esses campos aqui pra gente. A gente vai fazer a adição dele e já vai aparecer Retail Product aqui para nós. Qual que é o próximo passo? A gente vai renomear para produto, por exemplo. Legal? Quando a gente vir aqui em coluna, ele já vai ter uma série de colunas pré-estabelecidas. A gente não vai usar todas. Então a gente vai selecionar aqui nome. Ele já vai marcar todas as colunas para a gente e a gente vai utilizar só as colunas que a gente vai querer usar. Então, aliás, ou melhor, eu vou desselecionar as colunas que eu vou querer usar. É Product Name, Product ID, Introduction Date, a Actual Abdomen Date, deu uma trava-língua aqui, Product Gross Weight, né? Então, Product Gross e o item SKU. E as demais tabelas, as demais colunas, a gente vai fazer a exclusão. Ok? Fizemos a exclusão aqui das colunas, a gente vai ficar com essa visão aqui da tabela de produtos que nós criamos. Agora a gente vai adicionar uma nova coluna chamada List Price. Ela não vai ser PK, claro, né? Vai ser a lista de preços dessa coluna. Ela vai ser do tipo decimal 18 por 2 aqui. Uma vez que nós fizemos essa modificação, nós vamos fazer a publicação dessa nova tabela. Publicou, a gente vai voltar aqui no nosso workspace, a gente vai atualizar para verificar se todas as tabelas estão aí reportando bonitinho. Agora foi a tabela produto, né? Legal, tudo bonitinho aqui. E a gente vai para o próximo passo, que é fazer a carga dessa tabela de produto. Legal, o passo é parecido com o anterior, eu vou deixar disponível para vocês ali
o arquivo também, né? Então a gente vai vir aqui nos arquivos novamente no linked do nosso Data Lake Storage, vamos acessar o RetailDB, ele já tem a pastinha Customer, e nós vamos criar outra pastinha chamada Product. E dentro da pastinha Product nós vamos aqui fazer uma carga com um arquivo que vai estar na minha máquina, que é o arquivo product.csv. Carga concluída, nós vamos voltar aqui no na nossa tabelinha Product e vamos selecionar as 100 primeiras linhas para verificar se ela foi persistida da maneira correta. Está fazendo aqui o nosso select, né? Perfeito, nossos dados estão persistidos aqui. E agora a gente vai criar uma tabela a partir de dados existentes. O que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai adicionar uma nova tabela, só que a gente vai colocar ela a partir de dados do próprio Data Lake. Aqui no nosso esquema, né, ou do nome da nossa tabela externa, a gente vai buscar o nome da nossa tabela externa, que vai ser a Sales Order. Legal? E o serviço vinculado, que é o nosso próprio serviço que já está disponível aqui do Workspace do Data Lake Storage, né? Então a gente vai fazer vamos selecionar os arquivos. Da nossa Sales Order. E a gente vai dar um continuar. Na próxima página ele vai pedir alguns detalhes para a gente selecionar onde que é o tipo do arquivo. E aqui nós vamos colocar o tipo do arquivo CSV. Opa! A gente vai selecionar como padrão vírgula, né? Nós vamos deixar essa primeira aqui desselecionada, é a primeira linha. Vamos colocar também sem seleção, né? Aqui no padrão do delimitador, a gente vai colocar default, ou cadeia de caracteres vazios, selecionar sem querer. No outro, a gente vai colocar o nosso tipo aqui verdadeiro ou falso, e vamos colocar um comprimento máximo de caracteres aqui de 4.000. Ao criar a nossa coluna, criar a nossa tabela, ele criou todas neste formatinho aqui, ó, C1, C2, etc, né? A gente vai acessar as nossas colunas e agora a gente vai dar o nome para cada uma delas. Então, a primeira vai ser o Sales Order ID, ele é do tipo PK, ele vai ser o nosso identificador aqui, que a gente já vai dar como tipo long. O próximo é o Order Date, que nós vamos dar aqui uma descrição para ele, né, também. Vou acelerar aqui. Vou colocar ele do tipo timestamp, ele já reconheceu o tipo dele, eu vou colocar ele e não vou deixar ele como nulo. O line item ID, que é a próxima coluna, eu também vou marcar ela como PK. E ele vai ser o ID individual de cada item, uma vez que ele vai ser copiado lá, ele vai ser uma relação entre a cópia de cada um dos itens. Ele já marcou aqui para mim como long. Depois eu vou ter o Customer ID, que é o meu Customer, do tipo longo também, long. O Product ID vai ser o meu produto, todos eles tipo long. A quantidade, o nosso último campo aqui, que vai ser a quantidade da ordem, né, do pedido, também do tipo long. Uma vez que a gente fez isso, né, a gente vai aqui na coluna de relacionamentos e nós vamos aqui fazer o select de relacionamentos entre eles, de tabela para tabela. Então, qual que é a primeira tabela? A primeira tabela que nós vamos selecionar aqui é a tabela Customer ID. Legal.
e a gente vai selecionar a tabela de início Customer com também o Customer ID PK. Então, veja como é que ele fica aí. Para a tabela, perdão, aqui para a tabela Sales Order. Aí eu ainda não fiz o publish dela, então ela não vai aparecer. Eu vou fazer o publish agora, né? Opa, ele está dando um erro aqui. Vou fazer o cancelamento desse relacionamento aqui. Eu vou fazer a publicação. Essa tá certinho dentro da nossa tabela, que a gente já pode fazer a nosso relacionamento. Então, nosso relacionamento vai ser da Customer, que é para a tabela. Nós vamos utilizar o Customer ID para Sales Order, que vai ser o mesmo Customer ID aqui. Legal, pessoal? Depois a gente vai adicionar um segundo, que é para a tabela também, onde que nós vamos colocar o produto, ou aliás, o product, né? Tabela product ID, que é para Sales Order, e ele também vai ser o mesmo campo Product ID aqui. Então veja que a gente já está criando e já está mostrando os relacionamentos dele. Essa habilidade de definir os relacionamentos entre as tabelas reforça ali essa referência de integridade que a gente tem para construir as nossas tabelas, os nossos relacionamentos, aí conseguir fazer essa avaliação da melhor forma possível, né? Uma vez feito isso, a gente faz o nosso publish aqui. E se a gente for olhar no nosso dado aqui no painel, no nosso workspace, a gente pode ver que o RetailDB possui aqui uma... Agora vamos fazer um select com essas tabelas aqui para a gente ver como ficou. Olha que legal. A gente vai aqui no Synapse Studio, vamos na aba Develop e a gente vai criar um novo SQL Script aqui. Já tinha ele escrito, o meu code snippet aqui, eu vou copiar para você ver como ficou. Então eu vou fazer um select com Sales Order ID, Email Address, Product Name e Quantity da tabela Sales Order, onde eu vou fazer um join com as tabelas Customer e Product, né? Referenciando ali os relacionamentos de Customer ID e Product ID. Fazendo essa execução, nós temos um erro. Vamos ver o que ocorreu. Vou só selecionar o banco correto aqui para ele fazer a cópia, senão ele não vai, né? Beleza. Ele mostrou para mim aqui os nossos arquivos selecionados nesse join que nós fizemos, né? Agora, se a gente quiser fazer uma inserção de dados, vamos fazer nele no tipo Spark. A gente volta aqui, a gente já está no nosso Develop. E vamos criar um tipo de script aqui como notebook. Olha só que bacana. Aqui eu vou fazer num formato Spark, né, onde que eu vou inserir um valor nele na minha tabela ali, Retail Sales Order, com essas características de data, etc. Vamos para fechar, pessoal. Eu tenho aqui um insert, né, onde que eu vou adicionar ali um item de na minha ordem, né, de pedidos. E aqui eu tenho um select, todos eles foram desenvolvidos aqui no notebook para utilizar o meu pool de Spark, porém eu estou com um pequeno probleminha aqui, que é de falta de recursos, e aí eu precisaria abrir um pedido com a Microsoft que não seria atendido
tão rapidamente até a conclusão desse vídeo, né? Mas aqui fica os scripts para você poder executar e avaliar como que ficou o seu notebook executando ali um pool de Spark dentro do seu Synapse e validando ali o retorno com esta saída. Beleza? Então a gente fica por aqui, pessoal. Agradeço aí a atenção. Obrigado aí mais uma vez por estar acompanhando aí o nosso vídeo. Lembrando que quando você finalizar o trabalho aí, se você está fazendo num ambiente de teste ou qualquer outro tipo de ambiente, remova os recursos para que você não fique pagando por esses recursos aí enquanto eles estão sem execução. Mais uma vez, deixe seu comentário, deixe seu like, siga, compartilhe o nosso conteúdo aí para que a gente consiga levar para mais pessoas esse trabalho que a gente vem fazendo. Obrigado e até a próxima.